Bem-vindo à Sessão Essência, um espaço de pausa, leveza e presença, porque a sua essência merece atenção. Esse episódio faz parte de uma série sobre metas. Ao longo dos próximos encontros, a gente vai conversar sobre direção, clareza, escolha e constância, sempre pensando na vida real, não na versão ideal. Oi, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar num tema aqui, nossa, acho que todo mundo conhece bem. Sabe aquela sensação de sentar para definir metas? Aquele gás de começo de ano ou de uma segunda-feira, que rapidinho vira um peso, uma cobrança. Parece que a palavra meta já vem com uma lista de obrigações junto. Exatamente, é uma experiência quase universal, né? E para essa nossa conversa, a gente partiu de uma fonte que uma pessoa da nossa audiência mandou, que é um artigo do blog Essência Organizada. Ele questiona justamente isso. Por que tantos planos já nascem cansados? Mas, para aprofundar, a gente cruzou essas ideias com outros conceitos, principalmente de James Clear, o autor de Hábitos Atômicos, e algumas noções de psicologia da motivação. Perfeito. Então a nossa missão aqui é, desconstruir essa armadilha da produtividade que às vezes é meio tóxica, né? É tentar montar um quebra-cabeça. A gente quer entender não só por que os métodos de sempre falham, mas como a gente pode criar uma abordagem que funcione na vida real, sabe? Com os imprevistos, com cansaço e, principalmente, sem aquela culpa que parece que sempre vem junto. Ok, então vamos desempacotar isso. O ponto de partida do artigo é que, olha, o problema não é a falta de vontade. O erro está na arquitetura do plano, logo no começo. E o primeiro grande erro que a fonte aponta é algo que parece sutil, mas muda tudo. A gente confunde metas com uma lista de tarefas que não acaba nunca. E essa confusão é fatal. Assim, tarefas são a manutenção da vida, né? Pagar conta, responder e-mail, arrumar a casa. Elas são reativas, nunca terminam. Uma meta deveria ser outra coisa, deveria ser uma direção, um farol. O artigo diz que quando a gente mistura as duas coisas, a nossa bússola interna quebra. A gente não sente que está avançando para um lugar novo. A gente sente que está o tempo todo em dívida com a própria rotina. Nossa, isso me lembra muito o que o James Clear fala sobre a diferença entre metas e sistemas. A meta é o resultado, escrever um livro. O sistema é o processo, escrever 500 palavras toda manhã. Se o foco é só na meta, você vive num estado de fracasso até chegar lá. De fracasso constante, exato. Mas se você foca no sistema, cada vez que executa o processo, você tem uma pequena vitória. É isso. E transformar metas em tarefas cria exatamente esse estado de fracasso. Exatamente. Você pega um projeto que era para ser inspirador e transforma numa fonte diária de ansiedade. O artigo usa uma analogia ótima. Um dia cansativo, que é super normal, deixa de ser só um dia cansativo e vira uma prova de que você não consegue nada. O plano que era para ser um apoio vira o chicote. Isso já conecta direto com o segundo erro que a fonte aponta, que é uma epidemia hoje em dia. Copiar metas que não são nossas. Aqueles planejamentos lindos da internet, sabe? Com caneta colorida, rotina das 5 da manhã, que parecem a solução para tudo. Exato. Só que esses planos vêm com uma vida inteira embutida que não é a nossa. E aí a psicologia da motivação entra com tudo. Existe uma diferença gigante entre motivação intrínseca, que é fazer algo porque é importante para você, e a extrínseca, que é fazer para ter aprovação, para se encaixar no modelo. Essas metas de internet, na maioria das vezes, são pura motivação extrínseca. Elas não têm raiz na nossa realidade. Mas aí eu te pergunto, um pouco de inspiração de fora não pode ajudar? Ver alguém com uma rotina organizada não pode ser um empurrãozinho positivo? Onde que está a linha entre inspiração e cópia que faz mal? A linha é o porquê. A inspiração é ótima quando você adapta para a sua realidade e para o seu propósito. A cópia vira um problema quando você importa o que e o como sem ter um porquê que seja seu. A autora do artigo até conta um caso pessoal. Ela tentou começar um ano com várias metas que pareciam certas, sabe? Mas ela ficou exausta. A virada de chave foi quando ela parou e se perguntou o que ela precisava naquele momento. Aí ela reduziu tudo a um único foco principal. A constância apareceu não por mais disciplina, mas por mais alinhamento. Fez todo sentido. E isso leva a gente direto para o terceiro erro. Aquela ambição de querer resolver a vida inteira de uma vez.
Aquele sentimento de agora vai, e a gente decide arrumar a saúde, as finanças, a carreira, os relacionamentos. Tudo ao mesmo tempo. É o que chamam de tentar ferver o oceano. A intenção é boa, mas o resultado paralisa. O excesso de frentes de batalha não gera clareza, gera ansiedade. O cansaço chega antes mesmo da primeira ação. E aqui o artigo traz uma frase que, para mim, resume tudo. Começar menor não é desistir, é criar espaço para continuar. Não é sobre não ter ambição, é sobre ter estratégia e cuidar da nossa energia mental. E isso levanta uma questão super importante. Se o problema é como a gente define as metas, a solução não é um aplicativo novo de planejamento. É um diagnóstico mais honesto de onde a gente está agora. O artigo do Essência Organizada propõe que antes de decidir para onde ir, a gente precisa entender o terreno que a gente está pisando. E isso é algo que a gente sempre pula, né? Na ânsia de ser produtivo. Sim, a gente quer a solução antes de entender o problema. O texto sugere umas perguntas de diagnóstico. A primeira é: o que anda cansando de verdade? E é interessante porque a resposta automática seria tudo ou o trabalho. Mas a provocação parece ser mais funda que isso. Muito mais. O cansaço que a fonte aponta não é só o físico, é o mental. Muitas vezes ele vem da falta de clareza, sabe? Das abas abertas na nossa cabeça. Quando tudo parece urgente, nossa mente não descansa, mesmo quando a gente está de folga. A pergunta busca identificar os ralos de energia. Aquele compromisso que você mantém por obrigação ou a cobrança interna de ter que ser perfeito em tudo. Certo. A segunda pergunta é: o que vem sendo adiado há mais tempo? E aqui a gente entra no terreno da procrastinação, que geralmente vem com muita culpa. Mas o artigo propõe um olhar diferente, mais compassivo. A procrastinação carrega informação, não é só preguiça. Pensa num exemplo prático. Digamos que a tarefa mais adiada na lista de alguém seja atualizar o currículo. Tá. O que essa procrastinação pode estar dizendo? Pode ser medo da rejeição ao procurar um emprego novo, ou uma incerteza gigante sobre o próximo passo na carreira, e atualizar o currículo força essa decisão. Exatamente. Ou pode ser só a sensação de que a tarefa é tão grande que a pessoa nem sabe por onde começar. A procrastinação aponta para um atrito, e uma meta bem feita não vai ser finalmente atualizar o currículo, mas sim algo que resolva esse atrito. Talvez a meta seja conversar com um mentor de carreira para ter mais clareza. A meta real está um nível abaixo da tarefa. Fantástico. E a terceira pergunta de diagnóstico é: o que ocupa espaço sem trazer retorno? Isso parece se aplicar a um monte de coisa. São os compromissos zumbis, coisas que continuam na nossa agenda por pura inércia. Um grupo de WhatsApp que só gera ansiedade, uma reunião que podia ser um e-mail. O ponto aqui é que para colocar algo novo na nossa vida, a gente precisa tirar algo velho. Precisa criar margem. O artigo é bem claro nisso. Metas precisam de margem para existir. Sem espaço mental e emocional, qualquer objetivo novo já nasce sobrecarregado. Ok, então, depois de desconstruir os erros e fazer esse diagnóstico, fica claro que a própria palavra meta precisa ser ressignificada. O que tudo isso quer dizer na prática? Como a gente sai desse ciclo? A gente sai mudando o modelo mental. O artigo faz uma distinção muito útil. Ele separa 3 conceitos. A tarefa, que é pontual, tipo marcar o médico. O desejo, que é vago, tipo queria ser mais saudável. E a meta, que fica ali no meio. A meta transforma a intenção do desejo em algo observável, mas sem a rigidez de uma tarefa diária. E como seria um exemplo disso? Se o desejo é ser mais organizado, qual seria a meta nesse modelo? Não seria uma lista de tarefas do tipo arrumar o armário todo sábado. Poderia ser algo como: neste trimestre, meu foco é criar um sistema para que minhas coisas tenham um lugar para voltar. Percebe a diferença? Não é uma ordem, é uma direção. É um norte silencioso, como o artigo chama. E essa direção, então, informa pequenas ações. Pode ser arrumar a mesa por 5 minutos antes de dormir, por exemplo. A meta orienta, ela não é a lista de afazeres. Esse conceito de norte silencioso é muito poderoso.
Ele desmonta a ideia de que ter muitas metas é sinal de organização. Na verdade, como a fonte diz, metas demais competem entre si e acabam paralisando a gente. Ter um único norte ajuda a filtrar decisões. Quando aparece uma oportunidade nova, a pergunta fica mais simples. Isso me aproxima ou me afasta da minha direção principal? E o que é fascinante é como isso se alinha com o trabalho do James Clear sobre hábitos baseados em identidade. Ele diria que a meta mais eficaz não é de resultado, tipo perder 10 quilos, mas de identidade, ser uma pessoa que se movimenta e nutre bem o corpo. Esse norte silencioso é, na essência, a definição de uma identidade que você quer cultivar, e as ações diárias viram votos a favor dessa identidade. Muda de eu tenho que fazer isso para eu sou o tipo de pessoa que faz isso. Isso também muda a nossa relação com os desvios no caminho, né? Se a meta é um controle rígido, um dia ruim significa que eu fracassei. Exatamente. Se a meta é controle, qualquer imprevisto é um desastre. Mas se ela é uma direção, um dia difícil não é prova de incapacidade. É só informação. Hoje tô cansada demais para correr, então vou fazer uma caminhada leve. A direção, ser uma pessoa ativa, foi mantida, mesmo que o plano tenha sido ajustado. A meta serve para orientar, não para vigiar. Certo. Então, juntando todas as peças, a pergunta de $1 milhão. Como começar? Especialmente para quem está se sentindo soterrado pela desorganização. O artigo diz que o segredo é decidir bem e não planejar muito. E o primeiro passo prático para decidir bem é brutalmente simples e difícil. Escolher um foco principal, não 10. O texto sugere que esse foco deve ser algo que, se avançar um pouquinho, já traria um alívio enorme para o resto do sistema. Não é sobre o que é mais ambicioso, é sobre o que é mais estratégico para o seu bem-estar agora. A fonte diz: metas possíveis não nascem da ambição, nascem da necessidade real. O segundo passo, então, seria pensar em prioridade, não em perfeição. A busca pelo plano perfeito é uma forma super sofisticada de procrastinar. Priorizar, por outro lado, é um ato de aceitação. É entender que para focar em algo, você vai ter que deixar outras coisas de lado por enquanto. E o artigo tem uma frase ótima sobre isso. Quando a meta respeita a sua realidade, a constância deixa de ser um esforço. Exato. Isso leva ao terceiro passo. Transformar essa intenção em algo observável. Sair do desejo vago e ir para algo que crie um ciclo de feedback positivo. Se o seu norte é ter mais tranquilidade nas manhãs, uma ação observável pode ser deixar a roupa do dia seguinte separada antes de dormir. É pequeno, concreto. Cada vez que você faz, seu cérebro registra uma pequena vitória. E isso é o combustível para continuar. Então, se a gente conectar tudo isso, a jornada real para sustentar uma meta é bem diferente da fantasia do planejamento perfeito. Não é uma linha reta, é um ciclo de agir, observar e ajustar. Sim. Essa crença de que a gente precisa de clareza total antes de começar é um mito. O artigo argumenta, e a prática confirma, que a clareza é um resultado da ação, não pré-requisito. Você começa com uma hipótese, testa pequenas ações e vai ajustando a rota com o que você aprende no caminho. Isso significa que ajustar o plano no meio do caminho não é um sinal de fracasso. De jeito nenhum. É um sinal de inteligência, de consciência. É reconhecer que a vida mudou. Sem dúvida. A constância nesse modelo não é rigidez. Não é fazer a mesma coisa todo dia perfeitamente. É simplesmente não abandonar a direção. É a capacidade de voltar para o caminho mesmo depois de um desvio. Juntando as fontes, o Essência Organizada nos dá a filosofia para começar de forma mais humana. A psicologia nos dá o porquê. E autores como James Clear nos dão as ferramentas práticas para traduzir essa direção em ações consistentes. No fim, a grande virada de chave parece ser encarar as metas não como mais um item na nossa lista de afazeres, mas como um sistema de apoio para a vida que a gente já tem. É uma forma de trazer mais intenção e menos ruído para o dia a dia. Quando as metas partem da nossa realidade, elas deixam de ser um peso e viram um alívio. Exato. Elas viram uma ferramenta para ajudar a gente a focar no que realmente importa, no mundo que tenta nos puxar em 1000 direções. É menos sobre se tornar uma pessoa nova e mais sobre
se alinhar com quem você já é e com o que você realmente precisa. Talvez o problema nunca tenha sido você. Talvez tenha sido começar pelo lugar errado. No próximo episódio, a gente começa a organizar esse caminho com mais clareza. E por hoje, a nossa sessão Essência chega ao fim.